Nós vamos iniciar lendo o texto que está em João, Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versos 31 a 36, para a nossa meditação nessa noite. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós intitulamos a mensagem dessa noite com o seguinte título: a religião não liberta. Então, por que nós falamos aqui, escolhemos esse título para dizer, afirmar que a religião não liberta? Porque aqui o próprio Senhor Jesus disse no verso 36, o último que nós lemos: assim sendo, se o Filho vos libertar. Quem é o Filho? É Ele próprio, o Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, do que o homem precisa? Todo homem precisa que o Senhor Jesus assuma em sua vida o lugar de seu Senhor e seu Redentor, seu Libertador. Amém? Nós já temos falado continuamente em nossas mensagens sobre isso, mas hoje nós vamos explorar um pouco com outro enfoque, sobre outro prisma, com outra visão, outros aspectos. E nós vamos fazer um paralelo entre alguns personagens bíblicos para o nosso melhor entendimento, a nossa melhor compreensão do que Jesus estava querendo dizer, falando para os judeus que haviam crido nele, porque nós sabemos que a grande maioria não creu, mas muitos creram, tanto assim que eles depois se tornaram a igreja primitiva, como nós conhecemos, que foi crescendo em número e foi se fortalecendo no Senhor, e depois também foi muito perseguida, conforme também nós já comentamos, especialmente na época de Nero como imperador, onde muitos milhares foram perseguidos e mortos de forma trágica, de forma terrível. Mas aqui aqueles judeus ainda convivendo com Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição, eles estavam questionando, fazendo questionamentos, e Jesus disse para eles que eles seriam libertos na medida em que eles conhecessem a verdade. E quem é a verdade? A verdade está com Deus. A verdade está na palavra de Deus. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, lendo lá no Evangelho segundo João, logo no início de João, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, no princípio, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então nós sabemos, comparando com outros textos bíblicos, que aqui está se referindo ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é chamado a palavra, ou seja, se a palavra de Deus é que traz a verdade ou as verdades, todas as verdades que nós homens precisamos conhecer,
para nos tornarmos livres, para sermos libertos? O próprio Senhor Jesus, sendo a palavra, a fonte de inspiração da palavra. Jesus, o próprio Senhor Jesus, como a palavra, é que tem esse poder de nos libertar. Se a Bíblia fosse um simples livro, como outro qualquer, não haveria nesse livro santo poder de Deus. Nós sabemos que também a própria Bíblia registra que a palavra é espírito e vida. E nós sabemos que a palavra de Deus tem poder para nos libertar. Se nós crermos no autor da palavra, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque, veja, ele diz, mais uma vez no 36, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então nós precisamos compreender como é que acontece essa libertação através do Senhor Jesus. Então nós vamos comparar algumas pessoas, personagens bíblicos que foram libertos e outros que não foram libertos. Nós vamos começar por um muito conhecido que tinha tudo, mas tudo mesmo para ser liberto e não foi. Esse personagem a parte que nós vamos ler sobre ele está em Mateus 26, Mateus capítulo 26, vamos ler os versos 23, 24 e 25. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 26, 23 a 25. Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso serei eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Olha só, Jesus chamava Judas de amigo, se referia a Judas como amigo. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, conviveu diariamente com Jesus por aproximadamente 3 anos ou até um pouco mais. Existem estudos que atribuem que o prazo, o tempo do ministério de Jesus chegou até 3 anos e meio, mas aproximadamente 3 anos. Então, durante esse período de convivência diária com Jesus, com o Filho de Deus, com o Redentor da humanidade, ele não foi liberto. Por que não foi liberto? Porque nós sabemos que ele não foi liberto. Porque o que aconteceu? Ele traiu Jesus. Aqui o próprio Senhor Jesus falou, olha, porque eles queriam saber, os discípulos, Jesus já havia comentado que um deles o trairia, e em outro evangelho, Jesus fala que um deles o trairia, e eles ficam tentando descobrir quem era, qual deles seria aquele que iria trair Jesus. É claro que eles não queriam que Jesus fosse traído, então eles ficavam ali perguntando entre si, e provavelmente, a gente não pode afirmar, mas como o próprio Judas fez essa pergunta para Jesus e Jesus respondeu, provavelmente Judas estava ao lado dele. Porque também nós podemos deduzir isso, porque quando eles se assentavam para comer, que era comum que eles faziam as refeições sempre juntos, normalmente, quase sempre, as mesas daquela época eram mesas baixas, então eles se assentavam no chão, não havia cadeiras, e eles ficavam meio que reclinados assim, um próximo do outro, meio que de lado, e quem estava do lado passava o prato com a comida para o próximo, daquele que estava ao seu lado. Por isso que Jesus disse também que aquele que o trairia meteria a mão no prato.
Amém? Glória a Deus.